Nós prometemos e trouxemos aqui o desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça, foi também presidente da seção criminal, e é um homem erudito, culto e muito elegante, não é, Guilherme? Muito obrigado. Eu que agradeço, Naline, é uma honra, em primeiro lugar, ser entrevistado por você, né? Meu sempre presidente, meu querido amigo há mais de 40 anos, e, enfim, companheiro das lutas de tribunal. Nós trabalhamos juntos no órgão especial, tivemos no órgão especial, numa época um pouco diferente da de hoje, né? Mas é um prazer imenso, uma alegria estar aqui com você. Que bom, Guilherme. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você estudou. Eu sei que o Dr. Guilherme é filho de uma grande figura, de uma personalidade inesquecível, o professor Irineu Strenger, e eu acho que isso influenciou também a sua carreira, não é? Ah, com certeza. Eu, desde pequeno, sempre convivi no meio acadêmico, principalmente, embora meu pai tivesse sido advogado a vida inteira, mas as lembranças que eu tenho são lembranças de matéria de docentes, de professores que eu acabei conhecendo. Eu cursei a Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Então, desde pequeno, eu me lembro de professores da São Francisco irem em casa, enfim, para conversar. Me lembro perfeitamente, conversar sobre filosofia. Se reuniam para conversar sobre filosofia, professores daquela época da Faculdade de Direito. Experiência fascinante, não é? Assim, e eu ficava só... Eram pessoas também que tinham uma cultura muito mais consolidada, profunda, né? Isso não tem a menor dúvida que eram pessoas com uma cultura invejável, diria eu, porque só se dedicavam, alguns deles só se dedicavam à docência, não eram advogados, eram realmente intelectuais, quer dizer, que não se preocupavam com a par. Claro, tinha o salário, que era um salário que você sabe, de professor, nunca foi um salário bom e continua não sendo, mas, de qualquer maneira, eu conheci pessoas, o Tércio Sampaio Ferraz, que era muito amigo do meu pai, o próprio professor Miguel Reale. Eu me lembro de ter ido à casa do professor Miguel Reale. Então, eu tive, desde criança, esta educação voltada principalmente para o direito, para a cultura. Eu acabei, depois que me formei, advogando durante um determinado período, e eu diria que até por incentivo do meu próprio pai, eu acabei indo para a magistratura, por este aspecto e por outro aspecto que eu senti que eu não tinha uma personalidade talhada para a advocacia, quer dizer, aquelas coisas, enfim, do advogado e meu pai mesmo percebeu isso e me incentivou a prestar o concurso. Então, eu depois acabei prestando o concurso e assumi todas as minhas comarcas. Eu sou um paulistano da Gema, sempre morei aqui, e o que eu vi é o seguinte: bom, eu vou correr as minhas promoções o mais rápido possível, porque eu quero voltar para São Paulo. Essa era a minha meta. Então, primeiro fui como juiz substituto para presidente prudente, longe. Aí, quando eu volto de Presidente Prudente, na minha primeira chamada, antigamente, entrância, eu acabo indo para Regente Feijó, que era uma cidadezinha perto ali de Presidente Prudente. Depois, quando estava em Regente Feijó, as minhas duas filhas gêmeas acabaram nascendo lá em Presidente Prudente, né? Porque eu sempre levei a família em todos os lugares que eu judiquei. Então, é questão de temperamento, não gostava de ir sozinho nas comarcas. Então, eu sempre quis a companhia da família, e assim foi. Depois de Regente Feijó, fui para Mairiporã, depois de lá fui para Osasco. Osasco vim para juiz auxiliar da capital, depois aí fui para a melhor, digamos assim, talvez a melhor fase da carreira, que foi o Tacrim, né? Acho que saudades, né? Não há quem não tenha saudades do Tacrim. Tacrim era
Acho que era um sonho, né, para todos, em todos os sentidos, né? E você que foi presidente, enfim, brilhante presidente do Tacrin e que deu uma nova vida ao Tacrin, porque eu me recordo muito bem quando você instituiu aquelas palestras, procurando, obviamente, mostrar a sociedade como um todo, quer dizer, todos os aspectos da sociedade, não ia lá só gente que entendia de direito penal ou de direito, não era isso. Mas aquele tempo no Tacrin, eu tinha aquela impressão de, quando a gente entra na carreira, havia alguns velhos magistrados que diziam, você tem que ir para o cível, porque o crime é só fato, juiz menos talentoso fica no crime, os que estudam vão para o cível. E eu acho que não é, Guilherme? Né? Para dizer a verdade, quando eu disse para o meu pai que eu ia para o crime, ele arregalou o olho e falou para mim, eu não acredito que você... Porque meu pai sempre nunca lidou com matéria criminal, nada. A advocacia dele era uma advocacia civil, depois passou por direito internacional privado, porque ele foi catedrático de direito internacional privado. Mas, então, eles para mim, não, mas ele dizia assim para mim, a expressão dele, lá você vai ficar embotado, como é que você vai lá? Lá não tem, lá é só matéria de fato, você não vai ver nenhuma questão jurídica como no cível tem. Bom, realmente, sob certo aspecto, ele não deixa de ter razão. Mas como eu havia sido juiz da família durante mais de 16 anos, lidando só com o ser humano, eu achei que eu iria me realizar mais sendo juiz criminal, quer dizer, num tribunal, não numa vara, porque a vara é diferente, eu nunca tinha sido juiz de vara criminal. Aliás, no começo, assim, a gente é clínica geral, naquelas primeiras comarcas. E o Tacrin, você sabe melhor do que eu, tinha vários juízes que vieram do cível. Então, por esse lado, aí depois, obviamente, como eu tinha ficado no Tacrin, quando foi na unificação, eu achei que eu deveria continuar na sessão criminal. E lá estou até hoje. Agora, de qualquer maneira, eu sempre tenho, vamos dizer assim, será que eu não deveria ter experimentado o direito privado? Não sei. Eu estou muito satisfeito onde eu estou e, obviamente, nessa atual fase da vida, a gente não vai fazer mudanças drásticas na carreira. Mas depois eu acabei, enfim, me candidatando a presidente da seção, o que foi uma experiência muito importante, embora inesquecível, porque foi durante a pandemia, né? Foi uma gestão da pandemia. Eu brincava com o Geraldo, né? O Geraldo Francisco Pinheiro Franco, o presidente da pandemia, falou, o conselho teria direito a uma prorrogação, porque não valendo os 2 anos. Várias pessoas disseram isso. Não, e é uma experiência, eu até brinco, falo assim, olha, daqui a 100 anos eles vão dizer, esse aí é o conselho da pandemia, porque o que nós vivemos foi realmente algo que... Inesperado, né? Nem nos meus piores pesadelos, diria assim, eu iria imaginar que eu ia ser presidente durante 2 anos, nesse período de pandemia. Agora, foi uma experiência muito importante para o tribunal, porque nós começamos a pandemia começou no dia 20 de março, salvo engano. Bom, a nossa reunião, da primeira reunião da pandemia foi decidir se nós fechávamos ou não fechávamos o tribunal, olha só. Mas do fechamento até outras providências que nós tomamos, nós às vezes falamos assim, bom, o Geraldo falava assim, olha, vamos sentar aqui, temos que discutir isso. No dia seguinte, não, acho que nós precisamos mudar isso, mudar aquilo. Né? E sem saber se você iria acertar ou não. Sim, era um jogo no escuro ali, né? Porque o fato era muito mais inesperado e grave e surpreendendo, né? Nós sabíamos que essa época era uma época em que o inesperado está ali atrás da esquina. Né? Quem poderia prever o que aconteceu nesses últimos 5 anos? Para o mundo, não é? O mundo mudou. O mundo mudou.
mudou para pior, né? Na minha visão. É uma coisa pavorosa o que o ser humano está fazendo. E nós, Guilherme, você que tem uma família linda, uma família unida, né? Você já é avô. O que a gente vai legar para esses nossos netos? Eu fico muito preocupado com os meus netos, porque eles vão viver numa sociedade. Nós já vivemos aquilo que, enfim, estamos... Mas também não temos pressa. Mas, não temos pressa, mas eu digo, mas nós já conseguimos enfrentar, nós ainda conseguimos enfrentar essas situações. Sim, tem mais serenidade. Tem mais serenidade. Mas os jovens hoje, eles têm uma visão do mundo completamente diferente da nossa. Sim. E hoje o que me preocupa mais é a naturalidade que as pessoas aceitam as coisas. Não, o mundo é assim, tem que ser assim e tal. Há uma espécie de ceticismo, né? Não acredita em muita coisa e também não se assusta com muita coisa. E não tem os mesmos valores que nós tivemos, né? Não Agora, tem. Nós somos de uma geração, eu imagino o seu pai, o que transmitiu, né, para você, coisas sólidas, né, que pareciam estáveis. De repente o mundo começou a balançar. O mundo começou a mudar completamente. E você percebe que as pessoas estão achando normal as coisas. Isso aí não tem problema, isso é normal, tal. Até há pessoas que acham normal até a corrupção. Sim, convivem, né? Convivem, então não. É alguma coisa endêmica, não dá para extinguir, todo mundo é assim, sempre houve. Né? Então é uma coisa que assusta. Guilherme, e a vice-presidência, como é que você está vivenciando? O que você... Qual é a sua experiência lá? O que você acha da vice-presidência? Bom, eu sempre fui muito proativo no tribunal, sempre, enfim... Sou testemunha disso. Procurei buscar solução para os problemas, e é o que eu fiz na seção de direito criminal, quer dizer, não me restringi exclusivamente à seção criminal, as questões da seção criminal, embora a seção de criminal seja extremamente organizada, o crime realmente acho que é a seção mais organizada do tribunal, com todos os problemas. Exatamente, com todos os problemas que possam existir, ela ainda é a justiça criminal é a seção de direito criminal é a mais organizada, a meu ver. Provavelmente o presidente de direito público vai dizer a mesma coisa. Já o de direito privado, não acredito que vai dizer propriamente, mas... 190 desembargadores é demais. É demais, né? É inadministrável. É inadministrável. Né? Mas eu tive essa experiência que foi muito rica, infelizmente, na pandemia, né, por força da pandemia, e vim para a vice-presidência com o propósito de ser uma caixa de ressonância, digamos assim, das reivindicações justas dos juízes em geral. Uhum. E, a par da competência que a vice-presidência tem, que até alguns me dizem que deveria ser ampliada, que acham que é um pouco restrita, no passado, você se lembra, a vice-presidência tinha mais atribuições do que tem hoje. Também, nós chegamos a ter 4 vice-presidências, né? 4 vice-presidências, chegam até 4. Mas, então, eu procuro sempre, vamos dizer, pensar no aprimoramento da justiça, do Tribunal de Justiça, da justiça como um todo. E por quê? O que eu tenho observado, e você, enfim, pode dizer melhor do que eu, que você vivenciou você foi corregedor, foi presidente do tribunal, então pode dizer com muito maior experiência do que eu. Primeiro, a primeira instância, a meu ver, está um pouco abandonada. Até porque aquela quase equiparação de vencimentos, né? Eliminou aquela pretensão de chegar mais rápido, tal. Cada um está sossegado na sua comarca, hoje mas se sente abandonado, né? Então, eu disse um pouco, mas isso aí foi só para ser condescendente. Eu acho que está totalmente abandonado.
Agora, a vice-presidência, Guilherme, eu acho que você sabe disso muito melhor. Não cheguei a ser vice, só no Tacrim, mas ali era uma coisa que nós não tínhamos contato com a primeira instância. Mas o vice pode ter uma aproximação muito mais eficaz com o primeiro grau, porque a corregedoria tem aquela função correcional de apurar falhas, eventualmente punir. A vice não, ela está livre para fazer um relacionamento muito mais... Então, e é o que eu tenho feito, eu tenho atuado desta forma, obviamente, também tenho feito isso em relação aos desembargadores que reclamam também se os desembargadores reclamam, às vezes, de um distanciamento, imagina a primeira instância. Porque 360 é muito difícil você apacentar, né? Na mesma atenção para todos. Então, né? eu acho que esta proximidade, que eu acho importante, e esta prestação de contas também daquilo que uma administração faz é importante. Porque outro dia eu estava conversando, aqueles que se interessam por um cargo de direção ou de cúpula são muito poucos. Sim. Então eu tenho feito isto. Obviamente que você foi presidente, você sabe, o poder do presidente ele é praticamente absoluto. Sim. Ele é absoluto. Se ele quiser, ele não presta não consulta ninguém. Ele não consulta ninguém. Então, isso às vezes, traz uma certa dificuldade, porque depende muito, enfim, de como o presidente vai atuar. Então, eu acho que o Conselho Superior da Magistratura deveria ser mais valorizado na participação dos fatos que ocorrem no tribunal, e acho também que em determinadas questões pontuais o pleno poderia ser chamado a se manifestar. O que seriam essas questões? Seriam questões plebiscitárias, se você pudesse dizer sim ou não. Sim. Meramente isso. E hoje pode ser online, sem nenhum problema. Isso, online sem nenhum problema. Então, meramente uma consulta que você faz. Mas é uma satisfação, é uma consideração, isso, né? E uma mostrar respeito, assim. Exatamente. Porque o que acontece? Mas o órgão especial age por delegação do pleno. Sim, muito bem. Nós o pleno é que elege os integrantes, os eleitos, os 12 eleitos do órgão especial. Mas as coisas não funcionam dessa forma, porque você sabe muito bem que o órgão especial, a meu ver, na nossa época, era completamente diferente. Eu me lembro das questões que nós discutíamos no órgão especial. Nós discutíamos questões institucionais, questões de aperfeiçoamento da carreira. Eu sinto uma certa falta hoje disso, dessa discussão sobre determinados assuntos. Então, me parece que a questão, o órgão especial hoje, eu sempre digo, é uma Câmara de Direito Público especial. Se você assistir uma sessão do órgão especial hoje... questão jurisdicional, né? Só nós ficamos 5 horas julgando questão jurisdicional. Então, e nós deixamos de discutir muitas coisas de interesse da carreira como um todo. Sim. E São Paulo tem essa responsabilidade de sinalizar o Brasil até para os tribunais superiores, né? Quantas vezes integrados por pessoas que não têm a menor experiência em magistratura, né? É São Paulo que tem esse peso de condicionar, de dar o rumo para a justiça brasileira, que está muito desacreditada, infelizmente. Está desacreditada. Não a nossa, Guilherme. Não, a nossa São não. Paulo está muito... Mas sabe o que acontece? Aí eu acho outra coisa também. Há um certo distanciamento do judiciário em relação à sociedade. Eu acho que falta uma comunicação à sociedade, para a sociedade entender
e conhecer o que acontece no judiciário. Nós temos uma comunicação entrópica, né? Isso, só para nós mesmos. Só para nós mesmos. E nós ficamos satisfeitos com essa comunicação, achando o seguinte, se os nossos sabem, já basta. Mas nós evitaríamos muitas críticas se nós fôssemos um pouco mais, vamos dizer, próximos da sociedade, porque a sociedade, de uma forma injusta, ela critica o judiciário porque ela não tem conhecimento do que acontece. Então, hoje, por exemplo, muita gente, o judiciário paga, os judiciários estaduais pagam por aquilo que o Supremo faz. Então o pessoal está com raiva do Supremo, o povo está com raiva do Supremo, aí aparece um desembargador, um juiz, vocês são tudo... Generaliza, né? Isso, vocês são todos a mesma coisa. Tal. Por isso que seria tão bom que o Supremo se convencesse de que ele deveria ser corte constitucional, aí sim uma corte política, não é? Para definir o que é constitucional ou não, o que é compatível com a Constituição ou não, e valorizar a justiça de segundo grau. E o STJ voltar à vocação inicial, que era corte de cassação, não terceira instância. Agora, eu fico preocupado com o juiz de primeiro grau, que na verdade está fazendo uma minuta de decisão. O pessoal já pula e já quer que chegue ao STJ, quer que chegue ao Supremo. Não é justiça isso. Eu acho que a força maior, na minha opinião, deveria ser das decisões de primeiro grau. Sim, porque... Como é nos Estados Unidos, quer dizer... Nós fomos e nós sabemos que a gente está ali olhando a vítima, olhando o réu, olhando as partes. Não, e é a que mais... E a decisão mais efetiva, né? Porque ela cumpre e está ali. No tribunal a gente começa a discutir tese, né? São questões de alta indagação. Eu acho que hoje, por exemplo, é até importante ressaltar a importância da atividade notarial e registral. Embora eu fui assessor de 3 corregedores. Não trabalhei no extrajudicial, mas a gente acompanhava, sabia, claro. Porque o extrajudicial sempre foi uma área, registros públicos sempre foi uma área especializada em que os juízes que atuavam tanto nas assessorias como nas varas eram escolhidos a dedo, não que eles fossem melhor que os outros. Mas que a afeição pela matéria. Era o interesse pela matéria. Que tem a gente que fala, Deus me livre, eu não quero saber de... Então, poucos se interessavam, então acabavam esses juízes sendo uma mosca branca. Tanto que mudavam as corregedorias e o extra era o único que não mudava. Permanecia. Porque você não tinha... Se não havia reposição, não há refil. Não há refil, entendeu? Então, eu acho que hoje, por exemplo, a importância da atividade notarial e registral, ela tem que ser ressaltada. Sim. Porque, na verdade, nossas vidas passam sempre pela atividade registral. Começa no registro civil das pessoas naturais e termina também no óbito ali. Tanto é que a Constituição está aumentando, enfim, as atividades do extra. E ajuda muito a justiça, não é? Porque depois de 1988, o Tribunal de Justiça se esmerou na realização dos concursos. É verdade. Hoje nós temos uma outra categoria, não é? Nós temos recrutado, graças à seriedade do Tribunal de Justiça. Aliás, aproveitando a oportunidade, nós já conversamos sobre isso no passado, há muito tempo. Eu acho que precisa haver uma mudança no sistema de recrutamento. Eu estou pensando nisso até em apresentar uma proposta junto ao CNJ. Muito bom. Porque do jeito que a coisa está, quer dizer, o CNJ ele regulamentou um concurso nacional sem se preocupar com as pessoas que estão sendo recrutadas. Sim. Então é o seguinte, nós queremos gente que saiba decorar a matéria, que saiba... E os cursinhos são especializados nessa Eles que recrutam. Eles que recrutam. Você atribui a outra... a realização do concurso, pelo menos da primeira fase. Não é nem você que faz, né? A FUVEST, acho que faz. VUNESP que faz. E o que acontece? O que a gente verifica, e você também já verificou várias vezes, você, às vezes, pega gente que tem conhecimento profundo, decorou, mas que, do ponto de vista humano,
Nada. Nada. Olha, Guilherme, que bom ouvir isso, porque eu acho que o mesmo é a falha da educação brasileira, que se preocupa em adestrar, em treinar decoradores de informações, que hoje você não, com um clique, você consegue uma informação muito mais atualizada, colorida, musical. Né? O que adianta fazer alguém repetir como papagaio coisas que não vão usar depois? Agora, há um aspecto que tem que ser considerado. O juiz de hoje é diferente do juiz do nosso tempo. O jovem, ele vai para a carreira, ele não tem aquele espírito de vocação como nós tínhamos, não tem. Mas a gente tem que compreender que o mundo hoje é diferente. As necessidades do jovem hoje são diferentes das nossas, do nosso tempo. Se ele cumprir ordinariamente, sem nenhum laivo assim de querer ser uma estrela, um protagonista, né? Se ele fizer a sua missão bem realizadinha, tranquila, já seria bom. Por isso, hoje a tecnologia ensina a você a ser mais conciso, mais objetivo. Não precisa copiar o Supremo que fica dias e dias lendo o mesmo TV Justiça. Mas hoje você vê, vários juízes estão se exonerando e saindo para atividade, para iniciativa privada. Sim. Você vai criticá-los e dizer, não, mas eles não eram vocacionados. A partir da instituição do teto remuneratório, em 2006, em janeiro de 2006, naquela época o subsídio ele equivalia a 71 salários mínimos. Hoje ele equivale a 32 salários mínimos. E, de qualquer maneira, se você for considerar aquilo que a própria Constituição diz que você tem que, anualmente, você teria que, vamos dizer, rever esse teto, em 16 anos, nós estamos há 16 anos, só 6 vezes isso ocorreu. Então, quer dizer, a reclamação por um aumento do subsídio é justa. Sim. É justa. Eu vejo dessa forma, e ainda que se fale, bom, o Brasil está numa situação difícil, sim, está. Mas acontece o seguinte, nós temos que ter juízes bem remunerados. Sim. Essa é uma verdade, um país... Agora, isso também é uma falta de comunicação, voltando ao ponto que você já mencionou, porque se as pessoas soubessem o que a justiça faz, e a justiça estadual, que é a que nós conhecemos, né? Eles teriam seria a própria sociedade que queria reclamar melhor remuneração do sistema de justiça, não é? Agora não podemos, como alguns fazem, comparar o salário de um juiz com o salário mínimo. Isso não é coisa, você não pode comparar, são duas coisas que não... O mínimo está muito mínimo. Que se queira, exatamente. O mínimo está muito mínimo, mas acontece que os juízes, enfim, estudaram a vida inteira, tiveram por um concurso que, embora inadequado, é um concurso muito severo, muito grave, é uma corrida de obstáculos. Agora, o que acontece? Nós temos uma falta de juízes hoje tremenda, porque o próprio concurso, voltando ao concurso agora, demora 1 ano para terminar. Sim. Quando você termina esse concurso, 70 pessoas são aprovadas. De 23 mil, 70 pessoas. Você vai dizer, puxa vida, só 70 pessoas mereciam essa aprovação? Quer dizer, os outros ninguém merecia. Então, por quê? Porque o recrutamento é defeituoso, não pode continuar. É muito falho. E também nós não apuramos, como você bem disse, as questões de capacidade de produzir, empatia, comiseração pelo ser humano, né? Porque juiz que não gosta de gente não vai ser um bom juiz, né? Exatamente. Então, são aquelas competências socioemocionais que a educação estatal já descuidou e nós replicamos, né? Eu acho que o recrutamento, mas eu ainda acho que, você diz, mas não eram 23 mil que se inscreviam, não eram, mas o recrutamento do passado era melhor. Porque você tinha um contato, não um contato só pessoal, como você tinha condições de obter informações. Sim, olha, você conhece fulano, Beltrano. Sim. Quer dizer, então essas informações eram sumamente importantes. Agora, nós temos que ter juízes com formação jurídica boa.
Mas será que isso é o mais relevante? É claro que ninguém vai deixar passar pessoas que não têm um conhecimento razoável. Mas, às vezes, você busca um conhecimento profundo e deixa de lado outras questões que são mais importantes. São mais importantes, porque o resto, na carreira, ele vai com a experiência, com o estudo, que obviamente ele vai ser obrigado pelas questões que vão ser colocadas para ele decidir, ele vai conseguir. Agora, uma coisa tem, a formação humanística dele, essa... Sim. Se ele tem, ele tem. Se ele não tem, Isso ser aí, humano não vocês estão ouvindo a gente falar de juiz, né? E vocês são funcionários dos registros de imóveis, dos tabelionatos, são os candidatos que vão passar pela banca que o Tribunal de Justiça se esmera em escolher, porque um registrador, né? E isso, eu fui juiz da vara de registros públicos, fui assessor da corregedoria junto com o Dr. Guilherme. Os problemas que surgem são problemas de comunicação, problema de relacionamento, problema de ser inacessível para a parte, né? Eu sempre falo, Guilherme, que não é porque eles têm um monopólio, né? O registrador de imóveis tem aquela circunscrição, não é porque tem um monopólio que precisa ser assim, alguém distante daquele que precisa de você. Você é um servidor, você é um delegatário do poder estatal, né? Então tudo isso que nós estamos conversando vale para você também. É isso aí, é importante realmente, essas características que você citou, vale para qualquer função que você vai exercer. Na carreira jurídica nós temos tido assim, muita preocupação em aprofundar temas, né? Temas assim, bem, aquele filigranismo jurídico e ficar discutindo minúcias, etc. Não é isso. Direito, não é, Guilherme? É uma ferramenta de melhorar a vida das pessoas. E o que as pessoas, quando submetem uma questão ao judiciário, o que elas querem é que você decida. Sim, mas querem uma resposta. Não querem erudição, não querem citações, não querem nada. Aquela sentença que você precisa do decodificador, né, do seu advogado. O que aconteceu aqui? Eu ganhei ou perdi? Tanto né? que a pessoa vai lá no final para ver o que aconteceu. E tem muita coisa ainda que nós precisamos melhorar no sistema de justiça. E o desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, eu me excuso por ter tratado assim com tanta nem pense familiaridade, de forma coloquial, porque eu gosto muito do desembargador Guilherme, é meu amigo, como ele falou, há 40 anos. É recíproco, muito recíproco. E então eu fiquei tão contente de tê-lo aqui e trazer para vocês conhecerem um pouquinho melhor, que eu fiquei tratando sem as reverências. Tratando como deve tratar. Sua Excelência, o vice-presidente do maior tribunal de justiça do mundo, prestem atenção. E é verdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo. Então veja a grandiosidade do nosso estado. Verdade. Então, ser vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo é alguma coisa... É uma honra, para mim é uma honra, né? Realmente ser vice-presidente. E é uma etapa na sua trajetória que eu sei que, se Deus quiser, vai continuar. Obrigado, você é amigo. Muito obrigado, Guilherme. Imagina, eu que agradeço. A Uniregistral e a Arisp estão aqui à sua disposição. Eu sempre digo, nada mais judicial do que o extrajudicial. Então, sinta-se homenageado pela Uniregistral. Obrigado, eu fico feliz porque você, sendo reitor da Uniregistral, na linha, tudo que ele põe à mão é como Midas, vira ouro, né? Então, eu fico muito, muito feliz realmente, e primeiro de ver que você não parou, desde que se aposentou, poderia ter parado, descansado, mas você preferiu, enfim, assumir funções, algumas que te trouxeram aborrecimentos, mas enfim, você deu conta e continua assim, graças a Deus, com muita saúde e tudo, que é o que eu desejo para você de coração. Obrigado, Guilherme. Eu tenho certeza de que vocês gostaram de conhecer melhor o desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a maior corte de justiça do mundo. Obrigado.